Vamos lá então, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí pela presença. Hoje é o dia de reencontrar as pessoas, né? Encontrei pessoas na BRQ, IBM, quase contando uma história aqui, né? Bom, vamos lá. Meu nome é Davi Cunha. Hoje eu estou à frente de uma nova startup, uma fintech chamada Bank4. Eu saí da IBM ano passado, já venho há uns 2 anos e meio, 3 anos levantando essa bandeira do Open Banking, né? Até quem quiser conhecer minhas ideias, meu blog tem lá o Open Banking Brasil. Recomendo para vocês, já venho falando há uns 2 anos ali aproximadamente. Tá? Acredito muito no tema, por isso que eu saí, vim para a Ciência, que é uma aceleradora digital, e lá a gente está agora desenvolvendo esse produto, né? Essa plataforma, na verdade, que é o Bank4. Tá bom? Bom, o tema aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento Open Banking. Bem, falar um pouquinho sobre o movimento Open Banking, a relação com o LGPD, que tem uma relação muito importante, tá? E como é que isso está avançando no Brasil, né, comparar com o que está acontecendo no mundo, tá? Não sei se todo mundo já percebeu, mas o Open Banking virou um tema da moda, né? E eu já sabia que esse dia ia acontecer de uma certa maneira, por conta do movimento de mercado que vem acontecendo, né, notadamente lá fora, na Europa, né, vem ganhando força no mundo. Tá? Mas antes de falar do Open Banking, eu acho que é um ponto importante que a gente tem que entender, né? Afinal, tudo que a gente está lançando aqui, novidade, inovação, é para atender esse novo cliente, que está cada vez mais exigente. Né? O app dele está na mão dele, né? Ele tem acesso a qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de funcionalidade, necessidade ao longo do dia. E aí, entra em questão 2 pontos. Questão de velocidade, como é que eu atendo esse cara com a experiência que ele quer, né? Então, velocidade, personalização, preciso conhecer ele, atender ele bem, e segurança, né? Porque são dados que estão fluindo ali, né? E para ter mais velocidade, entregar mais para esse cliente, a questão de conectividade é fundamental, né? Me conectar num banco, onde eu já tenho o histórico, né? Quem trabalha em fintech sabe, ou startup, a importância de ter acesso a dados, né? Eu falo que a fintech, a startup, é uma grande consumidora de dados. Ela é um robô advisor de dados. Eu gosto de fazer essa comparação, né? E aí, para a gente entregar velocidade, não dá mais para pensar na inovação só dentro do banco, né? Pega um banco tradicional que quer lançar uma inovação, tem que entrar no ciclo de desenvolvimento do banco, tem que ir lá no transacional. O que acontece? Demora muitos meses, anos para entregar um produto, perco o meu time to market, perco o meu cliente. Então, como é que eu lanço como é que eu tenho acesso à inovação hoje? Parcerias, né? Ecossistema. O próprio presidente, o Lazari, falou hoje 2 coisas. Ontem, na verdade, numa palestra, falou 2 coisas. Open Banking inevitável e fintechs, startups são parceiras e não concorrentes. Isso é um ponto importante, né? No nosso dia a dia, o nosso próprio parceiro pode ser um concorrente. A gente não está livre disso, né? Estou lá no stand da Matera, pode ser que eu vá junto com eles num processo, pode ser que num outro esteja concorrendo. Isso faz parte do modelo de ecossistema. Então, essa inovação, essa parceria com os ecossistemas é fundamental para a gente poder entregar velocidade. Afinal, o que é esse Open Banking? É um conjunto de procedimentos, de práticas para permitir que o banco, a empresa, abra seus dados de maneira segura, né, usando, isso é importante, né? Não, o Open de insecure, o Open deveria ser o Open and Secure Bank, né? De maneira ainda mais segura, né, mas com controle, através de interfaces digitais, que a gente chama de APIs, que definem o padrão, o como acessar, né, de maneira automatizada. A grande diferença é que a API permite que você integre de maneira automatizada. Não precisa entrar lá no sisteminha, tela preta, entrar com os dados, digitar. Eu posso automatizar esse processo. E mais importante do que isso, e aí que eu acredito que até que o Open Banking é meio que disruptivo, porque ele habilita novos modelos de negócio, né? Percebe que no modelo Open Banking eu posso ter uma fintech, um grupo de fintechs que pluga no banco, tem acesso a dados e pode criar uma experiência nova, completamente inovadora. Pode pôr a terra ou a água ou abaixo um modelo de negócio tradicional. Então, eu particularmente enxergo que ele tem um caráter, sim, meio que disruptivo, e ele pode permitir novos modelos de negócios diferenciados. Tá? E como é que isso surgiu? Surgiu, né, esse tema Open Banking. Em 2015, o Parlamento Europeu decidiu que o mercado é muito concentrado, precisamos acelerar a competição, a inovação, reduzir custos, né? E aí nasceu, né, o PSD2, que é a segunda
versão da Diretiva de Pagamentos Europeia, onde ele definiu uma série de práticas, né, virou lei, na verdade, onde obrigou os bancos, né, a expor dados de clientes e dados transacionais, abrir seus sistemas de pagamento. Né. Então criou duas entidades, uma delas chama-se o AISP, que é o agregador de serviços financeiros, né, Account Information Service Provider, que é o cara que pluga em diversos bancos, diversas entidades, agrega esse dado e oferece uma experiência centralizada. Então, em vez de eu ter que, para cada banco, criar seu próprio app, eu posso ter um terceiro, pode ser o próprio Google, pode ser uma fintech, que vai acessar, usando a minha autorização, em diversas empresas, em diversos bancos, agregar esses dados e criar uma experiência personalizada. É um exemplo clássico que todo mundo vai entender, é o Guia Bolso. Né? O Guia Bolso, o que ele faz? Ele faz isso, ele é uma espécie de um AISP. Ele vai em diversos bancos, traz a visão consolidada e ajuda o cliente na jornada financeira, orientações, guias, né, aonde investir, como gastar o seu dinheiro. Tá? Claro que o Guia Bolso ainda tem uma questão que ele, tradicionalmente, ele não usa APIs, né, parece que ele está começando a entrar nessa jornada, mas tradicionalmente ele usa outros modelos. Tá? E o conceito de PISP, que é o iniciador de serviços de pagamento. É você poder fazer o pagamento através de um terceiro. Eu ter um app do Google que acessa sua conta e faz o pagamento em seu nome. Tá? Isso é interessante, né? É você ter, por exemplo, o aplicativo lá do Rappi e você conseguir fazer um pagamento direto do Rappi até o banco, né? Em seu nome. Esse é o conceito de PISP. E no Reino Unido é que nasceu realmente o Open Bank, né? O nome, o padrão Open Bank. Né? Então ele está sob a júdice do continente europeu, ou seja, ele também tem que obedecer ao PSD2, mas lá o processo avançou. Então, um processo mais organizado, tem todo um processo de onboarding de terceiros. Então, se uma fintech tem condição de oferecer um serviço com segurança, né, não precisa ter autorização do Banco Central, eles criaram um processo que o órgão regulador traz essa fintech para dentro, autoriza essa fintech, ele passa a ser um órgão, uma empresa autorizada a acessar o banco diretamente. Então lá eles criaram um conjunto de APIs, então lá você tem APIs para subscrição, para acesso a dados de clientes, para iniciar pagamentos, para notificação de fundos. Então essas APIs eles criaram, se vocês acessarem o Open Banking UK, OBIEE, o site, você vai ver que tem todo um padrão bem definido de APIs. É onde eu de verdade, hoje eu me inspiro até para criar minha plataforma, né, para avançar, enquanto a gente não tem um padrão bem definido. Né. Mas pelo que a gente ouve do mercado, o próprio Banco Central parece que hoje está se inspirando nesse modelo, que é o modelo hoje mais estruturado que existe, acredito, no mundo, né, em termos de padrão de API, processo de onboarding do regulador, né, possibilidade de fazer um onboarding de fintechs. Eu acho que esse é um tema até que a gente tem que trazer para dentro aqui no Brasil, né? Como é que vão ficar a questão das fintechs nesse processo? Né? Mas faltou também só uma coisa. O modelo do Banco Central está seguindo mais o europeu, não o britânico. Né? O britânico, pelo que eu entendi, veio e disse, cara, para você buscar dados de conta corrente, o endpoint tem que ser esse. O europeu deixou para qualquer um e o nosso deixou para qualquer um várzea, né? Eu já particularmente ouvi a história do PSD2, mas tive conversa com outras pessoas que me falaram que era o Open Banking UK, então está um pouco aberto. Eu entendi seu ponto. Realmente, eu já ouvi as duas faces. Já. O britânico, ele chegou e disse assim, cara, você quer participar do Open Banking, você tem que seguir isso aqui. O europeu disse que, cara, você tem que abrir os dados do seu cliente do jeito que você quiser. Exato, é que o europeu ele deixa aberto, ele não fala quais as APIs, ele não fala qual o processo de ele define uma série de especificações técnicas, que é o RTS, ele fala, você tem que usar tal protocolo, tal sistema, dessa maneira, pronto, fica aberto. O UK não, o UK ele fala, ó, você tem essas APIs que você tem que pôr nesse formato, com essa interface, tá? Então, eu particularmente uso ele como referência porque é o mais detalhado, é o mais avançado, é o que tem um processo mais bem definido. Tem um monte de gente lá estudando aquilo, a gente já usa. Não, exato. Agora, não, a ideia é que o mercado tenha um processo de autorregulação, né? Que faça aqui, eu acredito que chegue em algo meio termo, talvez, ou um modelo mais simplificado. Eu acho que isso está em debate, né? Eu estou procurando me envolver também em alguns grupos, a própria
a BFintech, enfim, tentando participar dessa discussão, dessa definição. Tá? Mas está em aberto ainda. Tá? Acho que seria... eu sei o que a gente ouve, né? De conversar com as pessoas, posicionamento do Banco Central, né? Mas esse é o movimento. Bom, e no mundo o Open Banking vem ganhando força, né? Então você vê países que já criaram sua própria regulação, né? A Austrália está entrando em vigor agora em julho, Hong Kong já desde o ano passado, processo em fases. Normalmente eles fazem em fases, começam com produtos, serviços, outros, se eu não me engano, a Coreia do Sul recentemente falou que vai implementar o Open Banking, lá fizeram diferente, vão abrir em cima de pagamentos. Tá? No final, eles abrem dados de clientes e de pagamentos, no geral, né? Diferença pequena de modelo. Então você vê países como o Canadá estudando o modelo, fazendo consulta pública, os Estados Unidos um pouquinho mais atrás ainda nesse modelo. Tá? E o Brasil recentemente já anunciou que vai regulamentar o modelo. Tá? Então o que a gente percebe o modelo está ganhando força de diferentes formas. Então você tem países que estão explicitamente regulando o modelo, que é Hong Kong, Austrália, o México já falou que vai fazer, o Brasil vai fazer. Países que definem um conjunto de boas práticas, tipo Singapura, não precisou forçar. Eles criaram lá um modelo de sandbox, padrão, APIs, boas práticas, porque lá a inovação, DBS Bank, esses caras já estão anos na frente já criando seus modelos de APIs. Então é um mercado que já está mais aberto para a inovação. Então você coloca boas práticas e eles pegam e implementam. Mas tem países não, tem países que tem que realmente definir. Né? E aí entra a questão a GDPR, né? A GDPR entrou na Europa, se eu não me engano, em 2016, 2 anos para adoção, em 2018, maio, passou a valer. E houve uma mudança que basicamente é a nossa versão da legislação de proteção de dados para a Europa. O que é interessante do GDPR, assim como o LGPD aqui no Brasil, é que o cliente passa a ser dono do dado. Ele passa a ser responsável. Ele passa a definir com quem ele quer compartilhar aquela informação. Né? Eu passo a ser o owner. E aí a legislação traz uma série de responsabilidades para as empresas que controlam e tratam esses dados. Né? Eu não posso passar o dados, eu tenho dados que identificam esse cliente, eu tenho que proteger, criptografar, mascarar. Né? Qualquer compartilhamento de dados tem que ser via autorização desse cliente. Né? Mas o ponto-chave é que o cliente passa a ser o dono. A partir do momento que o cliente passa a ser o dono, o que acontece? Eu posso definir, falar, Itaú, e agora, cara? Quero pegar meu dado e expor para um terceiro. Como é que eu faço? Bradesco, quero expor meu dado, quero expor para o terceiro. E aí? Eu passei a ser o dono da coisa. Então, isso mudou, isso foi um grande acelerador na Europa, do próprio Open Banking, tá? Por conta do GDPR. A legislação de proteção de dados ela acabou sendo um impulsionador para o próprio Open Banking. Tá? Aqui no Brasil, obviamente, a gente fez a nossa versão da GDPR brasileira, né, o LGPD, que entrou em agosto, em vigor em agosto do ano passado. O objetivo de trazer maior transparência no processamento do dado. Então, o cliente passa a ser responsável por ter o controle. Se amanhã ou depois ele identificar que tem um erro no dado dele, ele pode pedir para a empresa para corrigir, ele pode revogar o acesso, ele pode pedir para a empresa pague seus dados, pare um compartilhamento de dados. Né? E aí tem todo um arcabouço, né, jurídico de empresas, definição de uma autoridade nacional de processamento de dados que vai impor multas. Você tem multas aí pesadas na ordem de 2% do faturamento do ano anterior, ou até 50 milhões por infração. É pesado, muito pesado para a empresa. Tá? É uma lei, assim como o GDPR, que tem atuação extraterritorial. Então, se a empresa, mesmo não estando aqui, mas trabalhando com dados de clientes, né, brasileiros, tem que obedecer. Okay? E, de novo, vem o mesmo princípio do GDPR para cá. O cliente passa a ser o dono do dado. Agora eu posso dizer para as instituições financeiras com quem eu quero compartilhar essa informação. Né? E aí vem um debate magnífico, né? O pessoal tem falado agora o seguinte, mas o banco vai ter custo. Né? O banco vai ter que cobrar para expor o dado. Mas espera aí, se o dado é meu, como é que o banco vai cobrar? E o banco vai cobrar um valor e o outro banco vai cobrar um valor 3x para o mesmo dado que é meu? Percebe que tem uma questão aí complexa demais para tratar? Então,
É isso que está acontecendo hoje, né? Com o Open Banking, o LGPD dá o poder para o usuário administrar, controlar quem acessa o dado, e o Open Banking, né, vai obrigar que a instituição financeira obrigue e exponha dados para terceiros, e aí gera uma grande variedade de oportunidades no mercado para o Open Banking, né? Desde parcerias estratégicas, tem casos como o Guia Bolso, onde você dá um empoderamento para o cliente, né, conhecer, ajudar ele na jornada financeira. Tá? Não sei se vocês sabem, mas hoje o perfil da geração Y ele precisa de apoio financeiro. Tá? Tem estudos aí da SEAB e Febraban que mostram que 64% dos geração Y, dos jovens hoje, explicitamente precisam de apoio para fazer a gestão financeira. Então, é um movimento muito interessante para fintechs, startups criarem soluções que apoiem esse cliente, dê inteligência para o controle financeiro, do ponto de vista de gestão da conta, account management, do ponto de vista de investimentos, né, empresas de robo-advisors, que podem, você vê empresas hoje fazendo o agrupamento, o próprio Gorilla Invest, enfim, trazendo dados de múltiplas fontes e simplificando a experiência, a jornada do cliente. É claro, se eu tiver tudo exposto via API, via Open Banking, fica muito mais fácil para o terceiro. Eu vejo empresas hoje que querem criar o Open Banking, né? Só que difícil o banco ter um padrão, né? Cada banco tem seu padrão. Então essas empresas hoje têm uma dificuldade muito maior do que elas teriam se tivesse um barramento, APIs unificadas, um padrão, né? De forma padronizada. Contratação de crédito, então grande mercado aí. Firmar parcerias com um banco, firmar parceria com uma varejista, um distribuidor, né, para ofertar crédito no momento de uma compra. Estou lá na Magazine Luiza, fiz uma integração Open Banking com o Banco Bradesco. Exemplo hipotético, né? Oportunidade ali, estou ali, conheço o cliente, estou fazendo a jornada de dados dele, estou conhecendo ele, oportunidade para oferecer crédito. Olha que bacana. Tanto isso é verdade que as varejistas, não sei se você tem acompanhado, mas Magazine, Pernambucanas, Via Varejo, todas elas já estão anunciando sua própria conta digital. Porque eles querem o contato, o relacionamento com o cliente ali na ponta. E através desse relacionamento, que é a conta digital, eles criam um ecossistema de serviços financeiros. Oferecem crédito, passam a conhecer o cliente, sabem aonde eles estão pagando, aonde estão comprando. Olha que oportunidade incrível, né? Então, carteira digital, pagamento de novo. Aqui também, né? Eu fazer uma integração. Né? Vocês já viram casos, por exemplo, PicPay, conversando com o Banco Original, modelos de integração Open Banking. Tá? Bom, e aí do ponto de vista de visão de regulador, né, o Banco Central ele vem estimulando muito a colaboração, a inovação, né, a abertura do mercado, desde a agenda BC+, né, que ele vem buscando maior transparência, competição no mercado. A resolução 4656, ela de abril de 2018 foi muito importante porque ela regulou as fintechs de crédito. Então hoje uma fintech ela pode pedir autorização para ser uma sociedade de crédito direto, uma SCD. Então ofertar crédito na ponta direto sem um banco. Então hoje uma varejista ela pode criar uma SCD, uma fintech de crédito e emprestar dinheiro para esse cliente na loja sem precisar ter um banco parceiro. Claro que tem algumas regras aí, não é? Tem que ser capital próprio ou fundo de investidor. Ele não pode pegar dinheiro de um banco para poder fazer esse empréstimo. Tá? E vem estabelecendo uma série de normas, permitiu a portabilidade de salário. Né? Então, você mudar de banco para tentar estimular a competição. Né? Mas, notadamente, o que impactou muito foi o comunicado que saiu agora, o 3455, né? De abril desse ano, que, enfim, regulamenta o Open Banking no Brasil. Então, ele vem fazendo uma série de medidas, né, para garantir que as fintechs, o mercado tenha acesso aos serviços bancários. E agora, com o comunicado 33455, ele já anunciou para o mercado que vai, de fato, regulamentar o Open Banking. Então, aqui ele define quem são os participantes desse mercado, basicamente, os grandes bancos, as instituições de pagamentos e instituições reguladas pelo Banco Central. Então, todo mundo que é regulado pelo Banco Central, inclusive a SCD, vai poder participar desse modelo. Aí tem uma questão que eu acho que está um pouco aberta ainda, é como é que vão ficar as fintechs nesse processo. Né? Porque lá no UK é interessante, você tem um processo que pega uma fintech, eles entendem o modelo dela, vê se
a empresa é segura, tem toda a capacidade de atender e fazer um processo de onboarding. Como é que vai ser aqui, né? Será que vai existir algo parecido? Não vai? Aí que eu acho que tem um ponto em aberto ainda. Mas o escopo basicamente vai ser expor dados inicialmente de produtos e serviços, localização de um ATM, taxa de um CDB, enfim, para que eu possa começar a comparar tarifas entre instituições. Depois entrar dados cadastrais, então nome, endereço, CPF, dados transacionais, logo em seguida, né? Você trazer seu histórico, saber se você é um bom pagador ou não, né? Hoje, e isso é importante, quando a gente olha cadastro positivo, por exemplo, né? Ou os processos que acontecem hoje em dia, eles olham muito a capacidade, se o cara pagou em dia ou não. Mas tem uma série de outras informações que eu posso ali utilizar e enriquecer com o Open Bank, né? Por exemplo, histórico de empréstimos realizados, não só do que ele pagou, mas outro exemplo, investimentos que esse cara tem, né? Então, uma série de outras informações que me ajudam a conhecer muito melhor o Davi, conhecer o Alexandre, entendeu? Esse é o ponto. Hoje, basicamente, o cara paga em dia ou não paga em dia? E não é bem por aí, né? Essa jornada pode ser muito mais completa. E expor dados de serviços de pagamento, fazer uma transferência, um pagamento pelo banco. Aqui é um exemplo que inclusive é uma demo minha, que mostra como seria um processo de Open Bank. Então, o cliente pode entrar aqui no aplicativo, qualquer, de uma fintech, por exemplo, do Rappi, escolher, em vez de conectar, pagar com cartão de crédito, por exemplo, fazer uma recarga via um banco, Bradesco ou Itaú, aqui eu dei o nome Bank4, ele loga na interface do banco, né, login e senha, ele dá o consentimento, ele fala, olha, Rappi, você pode acessar dados de conta, dados de pagamento, ele explicitamente diz o que o usuário pode ou não acessar, né, e em seguida ele tem acesso ao banco, ou seja, ele consegue fazer o pagamento. Então eu consigo pagar direto do aplicativo usando o banco. Quer dizer, basicamente a bandeira meio que desapareceu no processo, né? Todo aquele ciclo de adquirente, bandeira, banco emissor, você simplificou muito, você pode conectar direto. É isso, pessoal. E então, fechando aí, a gente tem uma possibilidade muito grande com o Open Bank de estabelecer um ecossistema muito mais rico, permitir que terceiros, varejistas consumam serviços de terceiro, da própria fintech, do próprio banco, né? E é uma oportunidade para o banco também alcançar novos canais. Tá? É isso. Agradecer a parceria, né, da EduWall. Acho que tem uma mensagem que eu gosto muito, que é tudo começa com confiança, e realmente acho que serviços financeiros é isso. Essa jornada tem que começar com confiança. E deixar aqui meu contato, quem quiser bater um papo, eu estou à frente, pretendo organizar algum meetup aí nos próximos 2 meses, já está no meu espaço novo. Tem meu blog, quem quiser conhecer mais, meu contato, tá? Um tema que eu já estou trabalhando já há bastante tempo, tá bom? Alguma... Oi? Dúvida? Pergunta? Tenho 3 minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta. Cara, você comentou sobre a questão, por exemplo, de usar o banco como meio de pagamento, mas ainda a gente está limitado, ali é tudo pagamento à vista. O Open Bank ainda não... Você comentou a questão do adquirente, mas ali o adquirente continua existindo num cenário de pós-pago, né? No caso do cartão de crédito, por exemplo. Ou não, seria possível com o Open Bank a gente praticar esse tipo de pagamento mesmo no pós-pago? Uma conta pós-pago? Sim. Nada impede. O que impede? A questão é de você definir um modelo, criar uma conta. Você tem, obviamente, você tem que ter uma relação com um player externo que vai oferecer crédito, mas você pode definir uma conta pós-paga. Nada impede. Claro que você... De fato, eu tiraria do jogo o adquirente mesmo, que aí eu não preciso do adquirente para comunicar com a lojinha do Felipe. Eu vou direto no Bank4. Poderia criar uma conta pós-paga, onde você define suas próprias regras de... Mas em termos de regulação, ninguém levantou essa bola ainda, tá? Tudo não, a regulação, veja, ela está começando, ela nem começou, na verdade, nem entrou a consulta pública. Veja, aí é modelo de cada um, né? Você tem bancos hoje que já estão abrindo APIs para
no modelo base, né, Bank as a Service, para consumir serviços de pagamento, já tem gente fazendo isso. Agora, a questão é de cada um, né? A regra do pós-pago é o arranjo que vai definir. Você pode tem total condição de criar uma conta pós-paga, parcelar e tal, mas aí você vai ter que fechar. Hoje você não tem esse padrão de APIs, esse formato, você vai ter que explicitamente fechar um acordo comercial. Se tiver APIs vai facilitar, obviamente, mas se não, você vai ter que construir isso. Você pode fazer, mas você vai fazer para o banco 1, seu parceiro, mas amanhã ou depois, se você quiser fazer para o banco 2, aí já não tem mais padrão, entendeu? Esse é o grande ponto. Eu ainda acabo precisando sim, dependendo do modelo, não é que você precisa, depende do acordo, do arranjo que você fechar, entendeu? Eu não fujo do problema de ter que me comunicar com o ponto de venda, que você está colocando. Sim, é que você está pegando um arranjo já bem estabelecido, mas eu posso criar a minha própria, sei lá, vamos pensar até num modelo novo. Posso criar a minha própria adquirência, posso criar o meu arranjo, onde eu faço o pagamento pelo QR Code. Então eu crio um convênio com empresas parceiras, só que aí eu tenho que usar não adquirente, eu tenho que comunicar via QR Code. Ele vai imprimir aquele QR Codezinho, eles vão fazer parte do meu arranjo, e aí quem fizer parte daquele arranjo vai conseguir pagar e receber com QR Code. E aí todo o processo de recebimento, pós-pago, vai ser controlado por esse novo arranjo. Aí você tira. Por isso que hoje, minha opinião, eu acho que a adquirência hoje ela acaba existindo por É um movimento que, veja, hoje é cômodo, né? O mercado já trabalha dessa maneira, já tem. Inclusive estão entrando novos modelos agora, até recente, né? Você poder parcelar a compra ali pela própria maquininha, né? Então, enfim, a gente não pode simplesmente ignorar. O modelo está ali, gera bilhões, gera dinheiro, é fato. Agora, que o Open Bank vai possibilitar novos modelos, né? Business to business, falarem direto, inclusive tirar um intermediário. Agora, de novo, não são todos os intermediários que necessariamente que vão sumir. Na Europa tem um caso de Open Bank com se não me engano, com a nome Adyen, né? Criou um modelo. Que faz direto a comunicação das empresas de viagem, KLM, então, direto com o banco, passando por ele, só que não tem a figura da bandeira. Tirou aquele switch, ele faz switch, né? Ele faz. Eu acho Enfim. que você está falando não encaixa bem nisso, não. Mas essa pergunta, eu acho que não encaixa bem nisso, não, porque eu não estou falando de mexer na minha conta corrente, estou falando de criar uma transação no meu cartão de crédito. Não tem nada a ver com a minha conta corrente. Não. Aí você pode estar numa wallet. Você pode ter o cartão registrado na wallet e usar o cartão. É mais ou menos o que vai acontecer, cara. Eu vou criar um outro arranjo que muito se parece com o cartão de crédito, mas ele não é caro. Não passa na bandeira, não passa nada. Nada. Direto com a minha conta lá na conta. Exato. Você fala direto e, claro, por trás você tem os provedores, né? O banco, outros provedores de serviço fazendo essa comunicação. Mas não tem aviso aí e a master aqui desse lado aqui dizendo que você pode, como pode e como pode. É isso aí. Você poderia voltar os dois slides só para pegar aquele caso de última foto? Aí. Se você quiser ver, eu mostro aqui, tá? Eu tenho rodando isso aqui. Não é que eu queria levar para uma. Não, leva. Eu tô falando que isso aqui é print do meu celular aqui. Eu tenho uma dúvida em relação aos APIs que vão acessar os bancos. Provavelmente a gente vai ter uma oportunidade das empresas também de fazerem essa intermediação, de se especializar em ser, por exemplo, o que o Guia Bolso faz hoje sozinho, para que cada empresa que quiser ter acesso às informações do banco. Fazer você ser o hub que comunica, sim. Isso, eu acho sim. Que até ia perguntar qual que é tem empresa já fazendo isso, tem empresa já fazendo isso. É que hoje, de verdade, eu olho isso e falo, cara, o cara tá numa tarefa hercúlea. Né? Porque ele tem que ir banco a banco fazer tarefa hercúlea. Ou faz leitura de tela, ou bota 10 caras lá dentro do banco para criar as APIs que não existem. Então, assim, tarefa hercúlea. E amanhã depois mudou o padrão, ferrou. Faz tudo do zero. É uma sensação que eu acho que, pra mim, na minha cabeça, eu acho assim, a gente vai continuar existindo as formas de pagamento que Sim. tem hoje, só que com diversificações. Exato. Com bandeira, sem bandeira. Aí a gente vai
não dá para prever ainda o que vai acontecer no futuro. Uhum. Né? Se vai sumir mesmo as bandeiras, Sim. se a Mastercard, a Visa vão ter que se Sim. reinventar, vão ter que se reinventar obrigatoriamente. Mas como elas vão se reinventar? Sim. Agora, pra mim, assim, eu trabalho na tecnologia, eu trabalhei com Davi muito tempo, trabalhei 18 anos na IBM, e agora eu fui para uma startup que é a ServiceNow. Já não é tão mais startup, né? Já tá bem grande. Assim que a gente conversa com os nossos clientes, cara, eu só trabalho para banco. Eu vejo uma dificuldade muito grande de eles passarem essa etapa, assim, mas eu vou ter que ceder meus dados, como que eu vou fazer isso? Eu vou gerar concorrência, vou acabar perdendo minhas informações para outro banco. Mas, cara, é o futuro. Porque Sim. eu, como consumidora, por exemplo, eu faço tudo pelo aplicativo. A minha filha, então, minha filha tem 11 anos, ela pega Uber. Entende? Ela vai sair da escola dela, pega um Uber. Não tem jeito. Na minha casa. A gente mora em São Caetano, eu trabalho em São Paulo, eu falo, cara, pega teu Uber aí. Né? Então ela já tem lá um saldo que a gente coloca, então a gente vai lá no mercado, compra o cartão, né? Porque ela não tem cartão de crédito ainda, coloca o saldo e aí ela tudo e ela faz usufruto de uma. Ela lancha na escola também com o aplicativo da Nutribem. Depois vocês dão uma olhada. Então ela vai lá, passa na maquininha e ela escolhe a refeição dela na maquininha, no display lá, né? Como é o nome daquele display? No top, obrigada. E ela escolhe, hoje de manhã eu vou tomar isso, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então aí, quando tá acabando o dinheiro, ela fala, mãe, pega teu cartão de crédito lá e ativa o dinheiro no meu aplicativo, entendeu? Então assim, as coisas estão muito avançadas. O que eu sinto de dificuldade, o que eu acho que é a maior barreira aqui, não sei, Davi, você tá mais inserido no mundo, é de como os bancos, principalmente aqui no Brasil, que são os maiores detentores, aí a gente fala dos 5 maiores, como que eles vão trabalhar essas informações, né? Como que eles vão trabalhar o back-end deles para prover essa informação para o mercado. Tem dois problemas aí que eu vejo. Um é a questão do receio, né? De expor o dado, né? Eu vou abrir um concorrente, esse é o ponto. Segundo é a própria complexidade que eles têm, né? Chegar hoje, eles têm muito uma visão de silos, né? Você não é uma Sandra único no grande banco, né? Muitas vezes você replicado em N sistemas. Então e muita coisa foi construída com tecnologias antigas, modelos de segurança, acesso a dados diferentes do que a gente pede hoje. Então, tem uma complexidade tecnológica para expor esse dado grande, né? Principalmente todo o dado. Uma coisa é fazer uma API, é uma coisa, mas pegar todo o dado é complexo. Então, essa jornada é grande, né? Ela tem esses desafios, mas por isso que precisa de um regulador, um Bacen chegar e falar, e criar, e determinar, e falar, tem por data e botar regra. Porque se não fizer, vão fazer arranjos fechados ali, o que foi interessante, mas a inovação ela vai acabar acontecendo de forma fragmentada, percebeu? Porque vão criar fintechs, e não vai ter padronização nenhuma, esse é o ponto. Vazamento de dados vai ser um show, né? Porque está falando do Open Banking, que é uma parceria do tal do Open Data. Então. Se o Open Data for realidade, é muito. eu vou chegar na Vivo e falar assim, Vivo, eu quero minhas informações, junto com o Bradesco, junto com o porque LGPD é global, concorda? Global. E aí? Desculpa, Sandra. Eu acho que, só um comentário sobre o que você falou, eu acho que é bem isso aí. Tem um órgão regulador, porque senão vai rolar meio que o que as gravadoras tentaram fazer com o iTunes, que é processar. Tentar rodar. Pra mim, eu comparo com uma onda do Uber. Os taxistas. Que é a mesma coisa. Porque foi um boicote é uma os solução. taxistas é um monopólio, né? E esse monopólio dos bancos vai acabar. Entende? É ruim, é horrível falar isso. Às vezes eu chego numas reuniões, porque eu trabalho numa empresa. Netflix, as gravadoras estavam processando iTunes, eu trabalho numa empresa que ela digitaliza e automatiza qualquer tipo de processo. E aí quando a gente fala... realidade total. É rapidez, né? Assim, time to market, né? Então às vezes a gente vai conversar com CIOs, com CEOs, CFO, para falar, mas por que eu vou querer digitalizar isso? Você fica pensando assim, nossa, por que será, né, que você vai querer digitalizar isso, né? Não, então, mas aí você fala, porque existe já um conceito, existe um mundo que a gente tem que quebrar, entendeu? A nossa geração, a geração da minha filha e as próximas gerações, porque assim, a informação é tua, são as tuas escolhas, você
eu tenho que ficar nesse banco. Por que eu tenho que ter tudo no banco só? Por que eu não posso segregar? Então, por exemplo, por que o meu investimento ele não pode passar de um lugar para outro sem perder dinheiro? Entende? Então, assim... Pensar no consumidor, esse é o... investimento na IBM, no fundo de previdência da IBM. Não queria mais que ficasse lá. Aí eu tive que desembolsar não sei quantos por cento do meu dinheiro para colocar num outro fundo de investimento. Por quê? Entendeu? Por que isso? Porque já quando na hora que eu vou tirar o dinheiro, eu já vou ter que pagar o imposto. Né? Eu pago meus impostos corretamente. Então eu tenho que fazer uma movimentação bancária de uma instituição para outra e eu tenho que arcar com isso. E aí, se eu quiser mudar de novo, porque o que acontece é concorrência. Se aquela instituição estava me dando mais oferta que a primeira, a Previdência, e essa segunda, eu já não estou mais feliz daqui a um tempo, eu tenho que ter essa facilidade de passar para um outro lugar, porque o dinheiro é meu. Só que a gente não tem essa facilidade, entende? Então, se a gente vê muito hoje ali, né, os 5 maiores bancos, mas eu acho que já melhorou muito, que a gente consegue fazer muita coisa que a gente não conseguia antes, né? Mas vai melhorar mais ainda. E tem que fazer uma certa pressão de mercado, porque assim, eles têm dinheiro, têm força de mercado, tem que inovar, e a gente percebe que os movimentos estão acontecendo já, né? Teve banco que eu não vou falar que já veio... Você não vê o que... Por exemplo, eu já não tenho mais carro. Então, então assim, eu sou muito moderna nessas coisas. Porque eu falei, cara, eu comecei a colocar na ponta do lápis. Eu tava gastando um dinheirão, né? E aí a minha empresa oferece lá uma ajuda de custo. Eu falei, vou colocar lá o seguro, o IPVA, a gasolina e o desgaste do carro. Aí de 3 em 3 anos eu trocava de carro. Aí eu coloquei tudo isso na ponta do lápis. Eu falei, cara, compensa alugar um carro por R$1.500. Aí a Porto oferece um serviço que você vai lá, a Porto Seguro está se reinventando bastante. A Porto Seguro só fazia seguro de carro. E aí ela já tem um monte de serviços legais, entendeu? Então, assim, são esses exemplos. Acho que é isso, né? Não sei, Davi, aí... Não, perfeito. Tá. Então, a gente só tem que lembrar que, quando a gente está falando de produto financeiro, cara, eu posso inventar o produto financeiro mais maneiro que existe no universo. O Banco Central vai chegar e vai falar assim, não. Então, assim, também é uma forma como ele te ajuda, ele te freia. Exato. Então... a inovação e a segurança, não tem jeito. Né? Não é nem questão de segurança, risco, né? É questão de não. Interesse. Né? Então, mas eu acho que com relação a liberar as informações, tem que funcionar do jeito que está, cara. O Banco Central chegou e falou assim, galera, dia tal você tem que estar assim, senão vai cair nesse mundo de multa aí. Não dá pra virar baderna, né? Tem que seguir. Tem que ser, cara, tem que da ser. mesma forma como ele te diz não para algumas coisas, ele está dizendo que isso aqui você tem que fazer. Não é escolha sua. O único problema que eu acho, que foi a primeira pergunta que eu fiz com o Davi, e isso aí eu vi nas reuniões da BCD, né, Associação Brasileira de Crédito Digital, que é a preocupação do pessoal hoje em dia, pelo fato esqueci como chama a agência que vai tomar conta lá, esqueci o... A NPD? A NPD? A NPD, né? O fato deles terem deixado isso em aberto, cara, você no seu banco, você faz do jeito que você quiser, do jeito que você quiser. A preocupação deles é que, cara, os 5 maiores vão fazer um negócio humanamente impossível ou bizarramente difícil de você integrar, para dificultar. E cada um de um jeito. E aí o que acontece? Para uma fintech, principalmente uma fintech em momento zero, lá que não tem dinheiro nenhum, coitado, vai ficar caro para fazer. Da mesma forma, é uma oportunidade de negócio. Você pode criar uma empresa que vai ser um broker. Eu faço. Desse lado aqui é tudo bonito, lindo, e do lado sujo deixa que eu faço. Né? Então, cara, acho que cara, daqui para os próximos, porque eu não lembro qual é a data limite. A data limite para eu liberar banco X. Open Bank? Não está definido ainda. Não tem você não, existe uma previsão segundo semestre de 2020, ano que vem. Vai lá. Mas você vai ficar aqui? Eu tô lá no stand da... Prazer, viu? Tô lá no stand da matéria, procura lá. Beijo. Beijo. Boa sorte. Legal? Tchau.
Tá, obrigada. Gente, obrigado, viu? Obrigado.